Os oceanos do mundo são tão inexplorados que, ao mergulhar a mais de 3.500 metros de profundidade, há uma grande chance de descobrir uma nova espécie desconhecida pela ciência. Mas também é provável que você encontre detritos e lixo. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, com uma profundidade média de cerca de 3,7 quilômetros. Como a luz só consegue penetrar até cerca de 100 metros de profundidade, a escuridão reina nas profundezas. Levando essa ideia adiante, podemos concluir que, como a maior parte do planeta está coberta por água, isso significa que a maior parte da Terra está em completa escuridão. A água dos oceanos representa quase 96% de toda a água do planeta. Comparado à água salgada, o volume de água doce é tão pequeno que, se fosse espalhado uniformemente pela superfície dos oceanos, formaria uma camada de apenas 1,25 metros de espessura. 94% de toda a vida na Terra vive na água, o que significa que todos nós que vivemos em terra firme fazemos parte de uma minoria muito pequena. Quais mistérios estão escondidos nas profundezas dos oceanos? Quanto mais fundo mergulhamos, mais curiosidades surgem. Parece que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do mar em nosso próprio planeta. O que acontece nos lugares mais profundos? A falta de luz e a pressão extrema tornam essas áreas difíceis de explorar. Mas hoje, faremos uma jornada rumo às profundezas para descobrir como é o fundo do oceano, do que ele é feito e o que acontece por lá. Quem sabe o que encontraremos? Vamos explorar os lugares mais alienígenas do planeta. O que foi descoberto nos lugares mais profundos dos oceanos? Nossa imaginária cápsula submersível parte para uma aventura. Faremos paradas em pontos importantes até chegarmos ao fundo. 40 metros. É a profundidade máxima alcançada por coletores de pérolas que mergulham sem equipamento de mergulho, segurando apenas a respiração. Abaixo dessa profundidade, a pressão faz com que o ar escape dos pulmões, tornando-se o limite para mergulhadores recreativos. No entanto, podemos encontrar um número relativamente grande de peixes, mas para a maioria deles este já não é o ambiente mais amigável. Eles não procuram aqui por uma boa vida. Descem para águas mais profundas em uma tentativa de se esconder de predadores. 1000 metros. Chegamos ao fim da zona crepuscular. A menos de 1% da luz solar, mas os habitantes aprenderam a emitir sua própria luz. Eles utilizam reações químicas de bioluminescência para atrair presas ou afastar predadores. Até uma profundidade de 1000 metros, encontramos sifonóforos, que são os parentes mais próximos das águas-vivas. Eles vivem em colônias agrupadas ao redor de um longo tubo que serve como um sistema digestivo comum. À medida que mergulhamos mais fundo, as formas de vida se tornam mais bizarras e alienígenas. 1027 metros. Esse é o recorde de profundidade de um mergulho em submarino militar. À medida que continuamos a descida, entramos na zona da meia-noite, onde reina a escuridão total. O alimento é extremamente escasso, e a vida no oceano é forçada a conservar energia. A maioria dos animais não caça ativamente. Eles vagam e coletam a neve marinha, micropartículas de restos de peixes mortos, plantas, fezes, poeira e areia. 2200 metros. Essa é a profundidade em que polvos gigantes e até mesmo cachalotes gigantes mergulham. Às vezes, eles travam batalhas mortais nessas profundezas. Nessa mesma profundidade, podemos encontrar o peixe pescador, que usa um raio luminoso em sua barbatana para atrair outros peixes. Para suas presas, essa luz parece um alimento suculento, mas, na verdade, a luminescência vem de bactérias simbióticas. 6100 metros. É a profundidade em que os cabos transcontinentais de internet são colocados no fundo do oceano. Mais de 90% dos oceanos têm aproximadamente essa profundidade, considerada o fundo condicional do oceano. No entanto, há muitos lugares onde o oceano afunda abaixo de seu próprio fundo, chegando a profundidades muito maiores. Estamos falando sobre os lugares famosos do oceano. Vamos visitar o mais profundo e conhecido deles, a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas está na fronteira entre duas placas litosféricas, formada devido à subducção,
o afundamento de uma placa sob a outra. Nesse caso, a placa do Pacífico submergiu sob a placa das Filipinas. Ela foi formada em sua forma atual relativamente recentemente, há cerca de 180 milhões de anos. Naquela época, os primeiros mamíferos já existiam em terra firme. Contrariando o que muitos pensam, a Fossa das Marianas não é um buraco no fundo do mar, mas uma enorme formação. 2.542 quilômetros. É o comprimento da Fossa das Marianas, mais de 5 vezes o comprimento do famoso Grand Canyon, nos Estados Unidos. Ela também é relativamente estreita, com cerca de 70 quilômetros de largura em média. Com tais dimensões, não é surpreendente que existem vários pontos mais profundos, com mais de 10 mil metros de profundidade. O Abismo Challenger é o mais famoso deles, localizado na parte sudoeste da fossa. 200 metros. 90% de toda a vida aquática está presente até esta profundidade, onde a luz ainda consegue penetrar na água, permitindo o crescimento do fitoplâncton. Essa biomassa alimenta pequenos crustáceos, que servem de alimento para peixes e mamíferos maiores, como baleias. À medida que mergulhamos mais fundo, há menos luz e menos vida, entrando na chamada zona crepuscular. 332 metros. Este é o recorde de mergulho profundo com equipamento autônomo, scuba. Nenhum mergulhador conseguiu ir além sem o auxílio de um batiscafo. 565 metros. É a maior profundidade registrada para o mergulho de um pinguim imperador. A fotossíntese é quase inexistente nessa profundidade, pois não há luz suficiente, resultando na ausência de vegetação. E quanto mais fundo mergulharmos, mais misteriosos se tornam os oceanos. 340 quilômetros da ilha de Guam. De acordo com diversos dados, sua profundidade máxima varia entre 10.028 metros e 11.034 metros abaixo do nível do mar. O segundo lugar mais profundo do oceano também está localizado na Fossa das Marianas. O Abismo Sirena, situado a 200 quilômetros a leste do Abismo Challenger. Sua profundidade máxima é ligeiramente menor, com 10.809 metros. Curiosamente, o local mais profundo da Terra não é o ponto mais próximo do centro do planeta. A Terra não é perfeitamente esférica, sendo ligeiramente achatada nos polos. Como o planeta apresenta um inchaço na linha do Equador, o raio nos polos é cerca de 25 quilômetros menor do que no Equador. Por isso, o fundo do Oceano Ártico está mais próximo do centro da Terra do que o Abismo Challenger. Vulcões e lagos de enxofre. Por causa de sua escala impressionante, a Fossa das Marianas possui um ambiente único, com variações dramáticas nas condições. Por exemplo, no topo da fossa, a apenas 414 metros de profundidade, está o vulcão Daikoku. Ali, é possível observar um fenômeno raro: um lago de enxofre puro em estado líquido, submerso. Essa substância negra ferve a uma temperatura de 187 graus Celsius. Outro lugar ainda mais impressionante é conhecido como Black Smokers. Black Smokers. Os Black Smokers são fontes hidrotermais localizadas a cerca de 1.600 metros de profundidade. Essas fontes liberam água altamente mineralizada sob uma pressão de centenas de atmosferas, com temperaturas que chegam a 450 graus Celsius. De acordo com hipóteses, há cerca de 1 bilhão de anos, essas fontes termais podem ter sido o berço da vida nos oceanos. Vida na Fossa das Marianas. Por muito tempo, cientistas acreditaram que a vida só poderia existir em profundidades relativamente rasas. As condições extremas do Abismo Challenger, com alta pressão e temperaturas em torno de 1 grau Celsius, eram consideradas hostis para qualquer forma de vida. No entanto, as primeiras expedições tripuladas desafiaram essas expectativas. Em 1960, os americanos Jacques Piccard e Don Walsh foram os primeiros a visitar o Abismo Challenger. Eles desceram a 10.918 metros em 5 horas, utilizando o batiscafo. No local, permaneceram por 20 minutos, mas quase não viram nada devido às nuvens de sedimentos levantadas pelo aparelho. Ainda assim, avistaram um peixe achatado sob o feixe de luz do holofote. Esse achado foi uma sensação científica, provando a existência de sinais de vida em tais profundidades. Contudo,
a observação de um único peixe não foi suficiente para conclusões sólidas, e a comunidade científica aguardou anos por novas expedições. 24 de março de 1995. Nesse dia, uma sonda japonesa a profundidade máxima da depressão, registrando 10.911,4 metros. A sonda trouxe amostras de sedimentos, onde os cientistas identificaram micro-organismos vivos. Asterisco, organismos unicelulares com esqueletos minerais. Em julho de 2011, outra expedição usou modelos especiais chamados Dropicons asterisco, equipados com câmeras digitais e potentes holofotes, para explorar os locais mais profundos do oceano. A descoberta mais impressionante foi um gigantesco asterisco foraminífero asterisco, enorme para um organismo unicelular, com mais de 10 centímetros de tamanho. A exploração continua, revelando cada vez mais segredos sobre as profundezas inexploradas do planeta. Em 2012, o cineasta de Hollywood James Cameron realizou uma expedição no veículo submersível de ocupação individual a Deep Sea Challenger. Durante a missão, amostras de solo foram trazidas de volta, e os cientistas identificaram cerca de 200 espécies de invertebrados. Em dezembro de 2014, outra expedição alcançou uma profundidade de 8.145 metros e descobriu organismos multicelulares complexos. Entre eles estava um peixe desconhecido, considerado um recordista de profundidade. A boa notícia é que essa espécie não tem inimigos naturais nessa profundidade. E você sabia que o fundo do mar é tão fantástico? Inscreva-se no canal para mais vídeos surpreendentes.